na continuação do episódio anterior, ouve lá. Na realidade, os dois últimos, eu estou falando sobre um livro da Brené Brown, chama Coragem de Ser Você Mesmo. Adoro Brené Brown, adoro. Mulherzinha poderosa, corajosa, criativa. E o último podcast, Não Pertencer a Lugar Algum, é o podcast de 98, eu falei sobre um trecho, li um trechão do texto, e aí a gente fez alguns comentários. A gente não, né? Eu fiz alguns comentários, tem ninguém fazendo podcast comigo, Luca? É que eu comigo mesmo, por isso que é nós, a gente fez. E ela continua o livro dela descrevendo do porquê que uma frase da doutora Angelou incomodou tanto ela, que era a coisa do pertencimento. E ela ficou extremamente incomodada com essa frase. Eu vou repetir a frase da doutora Angelou. Abre aspas. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Fecha aspas. E ela a Brené Brown começa a criticar esta afirmação, esta frase da doutora Angelou, e ela critica e vai contando o porquê, né, que ela tem essa rusga com essa frase, e ela foi se aprofundando nos sentimentos dela, né. Eu tenho uma amiga que já partiu para outra dimensão, que ela dizia uma frase que eu carrego até hoje. A frase é assim: toda vez que eu estou perturbada, alguma coisa em mim está errada. E a Brené fez isso aqui. Por que a frase da doutora Angelou me incomoda tanto? Por que na hora que ela fala que a gente não tem que pertencer a lugar nenhum, mas sim a qualquer lugar? Por que quando ela fala isso, me incomoda do tamanho que me incomoda? E aí ela foi olhar para ela, né? Olhar por que os motivos desse tamanho desconforto que ela sentia. E aí ela conta a história dela, ela conta a história que ela teve na escola, das tentativas dela de ser líder de torcida. Não vou ler o trecho porque a história é bem grande, mas aí ela vai contando disso, conta que sofreu racismo por conta do nome dela, né, do nome e sobrenome dela, das mudanças que a família dela fez de cidade, das trocas de amigos, trocas de escola, de desconforto. Ela vai falando disso tudo. E vai falando de um lugar muito legal, né? Porque ela fala do lugar de quem viveu isso e viveu muitos desconfortos, né? Muitos desconfortos. E isso tudo fez com que ela entendesse o quanto para ela não pertencer a lugar nenhum era um incômodo. Porque ela trocava tanto de lugar, de escola, de cidade, disso, daquilo, de grupo, e arrumava muitas encrencas nos grupos de escola que ela estudava, que ela, gente, se sentia não pertencente. E aí eu vou ler para você um trecho do que ela descobriu dessa história toda dela sobre ela. Abre aspas. Mesmo num contexto de sofrimento, como pobreza, violência, violação dos direitos humanos, o sentimento de não pertencer à própria família ainda é um dos traumas mais perigosos. Isso porque ele tem o poder de partir nosso coração, nosso espírito e a nossa noção de amor próprio. Partiu todos os três, no meu caso. E quando essas coisas se partem, só existem 3 caminhos possíveis, que acabei trilhando na minha vida e no meu trabalho. 1. Você vive com uma dor contínua, a busca do alívio entorpecendo-a ou infligindo-a aos outros.
2, você nega a sua dor. A negação faz com que você a repasse para as pessoas ao seu redor e para os seus filhos. Ou 3, você encontra coragem para aceitar essa dor e desenvolve um nível de empatia e compaixão por si mesmo e pelos outros que faz com que você perceba a dor no mundo de maneira única. Fecho aspas. Ai, gente, como tudo isso é muito complexo e como você cresce quando você olha para você. E, gente, as pessoas mais corajosas e criativas que eu conheço, as minhas referências mesmo, porque eu tenho cuidado disso, de trocar as minhas referências, né? Não adianta eu ter sonhos e ter projetos grandes de vida se eu mantenho referências que não estão no lugar onde eu quero chegar. Então, se eu quero ser uma escritora maravilhosa, competente, reconhecida, que deixa um legado maravilhoso para a sociedade, eu preciso ter o quê como referência? Pessoas que têm este trabalho. Se eu quero ser uma boleira incrível, uma doceira incrível, maravilhosa, perfeita, blá, 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 aonde que eu tenho que buscar as minhas referências? Em pessoas que fazem isso e que fazem isso muito bem, que deram certo fazendo isso. Então, a conversa toda aqui é sobre isso, né? É sobre a referência que a gente busca. E ela foi colocando cada coisa no seu lugar e ela fala isso aqui no número 3, né? Nas coisas que ela descobriu trilhando o caminho dela. Que ela, quando encontra coragem para aceitar uma dor e desenvolve um nível de empatia e compaixão por si mesma e, consequentemente, pelos outros, isso fez com que ela percebesse a dor no mundo de maneira única. Ou seja, por mais que tenhamos histórias similares de sofrimento, violência, racismo, violação de direitos humanos, violência sexual, violência emocional, violência psicológica, abusos e tudo mais, a gente tem dores que são mais colocadas na mesma denominação, mas nunca são dores iguais, elas sempre são únicas. Então, este nosso trilhar, o olhar para si, te coloca no lugar de sei quem sou, reconheço minha dor, a minha vulnerabilidade, aceito e isto me fortalece. Isso faz com que eu viva neste mundo de um jeito muito diferente, de um jeito mais compassivo, mais empático, mais amoroso, mais observador, mais cordial e assim por diante. Então, veja só, a frase lá atrás da doutora Angelou, ela vai dizendo, a gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum. E, de verdade, olha para a sua vida, assim como eu olho para a minha todos os dias de cara comigo. Eu não pertenço a lugar algum, e sim a qualquer lugar. E este preço é alto, mas a recompensa é ótima, que é a minha liberdade, que é... Eu estava hoje no museu... Hoje não, esses dias eu estava no Museu da Imigração, aqui em São Paulo, e lá estava escrito uma frase que era assim: imigração é liberdade ou limitação? E é lógico que tinha todo o contexto, né, do museu e tudo mais, toda a proposta do museu, a imersão histórica do museu e estrelei todo. Ok, mas isso me fez pensar, inclusive na hora que eu fui associar com o que a doutora Angelou fala. Né? As pessoas vão e vêm, e elas se constituem em si, e quando você está em si, você pode ocupar qualquer lugar, que tá tudo bem, você continua sendo você. Os fatores externos,
eles podem ser indicativos para você, mas eles não são constitutivos. Você continua sendo você, aqui ou lá na Austrália, ou na África, ou no... É óbvio que você vai sendo você, com muito mais experiência, com muito mais know-how, com muito mais conhecimento, vivência, mas você continua sendo você, a sua própria essência, de um lugar muito mais amplo, e essa amplitude é que nos confere a liberdade de ser e estar onde a gente quiser. E é isso.